inflamação, altacoides e antagonista da inflamação. Então, a gente pega um contexto geral, quando eu entro para falar dos anti-inflamatórios, eu preciso falar de um pouco do processo fisiológico, né, pelo organismo, porque os anti-inflamatórios, eles vão inibir esse processo fisiológico. Então, é a melhor forma de eu saber, certo? Então, eu tenho que fazer um reconhecimento. O organismo, ele tem um sistema imunológico. Lembra que a gente tem um sistema imunológico inato e o adquirido, né? E esse reconhecimento no micro-organismo, quando eu tenho um processo inflamatório, né, lá, às vezes uma amigdalite, uma tonsilite, né, uma otite, né, bacteriana ou imunológica, ou ela fúngica que seja, né, o meu organismo que está lá, ele é um antígeno que o organismo vai identificar e falar assim, opa, tem alguma coisa errada, certo? E ele vai reconhecer estruturas, e essas estruturas são importantes, né, para ele poder, o quê? Desencadear uma cascata fisiológica para poder eliminar esse organismo, certo? Então, eu faço um reconhecimento, então. Eu tenho receptores. Opa, receptores é importante. Então, eu tenho receptores de fagócitos. Então, meu fagócito, lembra lá que você tem macrófago, células apresentadoras de antígeno, linfócitos cereais killer, né? Lá, linfócitos Naver, todos eles têm receptores. E esses receptores são importantes em reconhecimentos. Então, quando eu tenho um receptor, né, lipopolissacarídeo bacteriano, ele vai se ligar, então, a determinado o quê? Células antígenas, né, ou células anticorpos nossos, para o quê? Vai lá no macrófago, vai ligar-se com ele para induzir processo de fagocitose. Ou então, eu tenho os receptores de reconhecimento residuais de manoses, que são as glicoproteínas. Por isso que eu falo que os carboidratos são importantes. Os carboidratos são reconhecimentos de membrana. Ó. Então, eu tenho receptores lipopolissacarídeos que vão ser identificados, né, através das endotoxinas. Quando eu pego, então, o streptococcus, né, que libera endotoxina, estafilococcus, perdão, né, beta-hemolítico, eu vou ter o quê? Endotoxinas A e B. Então, eu tenho as lipo, né, polissacarídeos, que são importantes de identificação, para eu induzir o quê? As minhas células de defesa. Então, eu tenho reconhecimentos, né? Os fagócitos respondem ao RNA de dupla hélice encontrado entre vírus, para diminuir a encapsulação dele, para fazer o processo de fagocitose, né? Não encontrado no mamífero. Então, observa que eu tenho, então, receptores importantes, que eu vou apresentar, né? Então, quais são esses receptores? Certo? Então, lá, na imunidade inata, né? A imunidade inata, eu tenho especificidade. Então, eu tenho receptores de manose idêntico, né? Para reconhecer micro-organismos diferentes que vão entrar. Então, é um padrão molecular, né? Ele compartilha de classes de diversos tipos de micro-organismos. Observa que é diferente na imunidade adquirida, quando entra na humoral, né? E na celular. Por quê? Que é aquela que vai, que é a, que é a produção de imunoglobulinas, células de defesa a longo prazo, né? E é onde a gente tem identificação pelos MHCs, que é onde está muito importante na artrite reumatoide, que nós vamos discutir no caso, né? Clínicos, quando a gente tem problemas nesses tipos de MHC, de receptores. Por isso que a gente vai tomar o quê? Anti-inflamatórios, o quê? Não, esteroidais, que são diferentes, entendeu? Então, eu preciso saber depois um pouco da imunidade adquirida, para nós discutir o caso, então, da artrite reumatoide. Certo? Então, detalhes na estrutura para reconhecer, então, o meu antígeno. E eu vou criar moléculas de anticorpo. Então, a adquirida é quando eu crio, então, as imunoglobulinas. Lembra que os linfócitos, né? Os linfócitos naves, né? O CD4, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai produzir uma diferenciação em TH1, TH2. Agora a gente vai comentar. E essa diferenciação vai me ajudar também na produção de imunoglobulinas. E eu preciso, né? E os linfócitos B, né? Que vão produzir imunoglobulinas. Tá, vamos ajeitar. Certo, então vamos entender aqui. Especificidade e receptores da imunidade inata. Então eu tenho a especificidade, receptor importante, que codifica essa linha, né, germinativa para eu identificar. Opa, tem os receptores to-like,
né, que são importantes de membrana, tem os receptores N-formilmetil, receptores de manose, eu tenho, então, vários receptores para poder fazer a acoplação e determinar a minha linha germinativa e desenvolver uma cascata. Então, esses receptores to-like, a gente vai ver, nós temos ele na imunidade inata e na imunidade adquirida. E na imunidade adquirida, eles são responsáveis na produção de imunoglobulinas, pelos linfócitos B. E distribuição dos receptores, né? A gente tem receptores idênticos em todas as células de linhagem, né? As linhagens hematopoética. Lembra que as células são da linhagem hematopoética, lá dos mieloblastos. Lembra que a gente já até discutiu, né? Sobre o hemograma. E no hemograma a gente falou desses tipos de células de defesa, certo? Que são da origem, então, hematológica. Beleza. Então, distribuição em todas as células, né, não são reconhecidas ou podem ser expressas por moléculas que evitam reações imunológicas inatas. Certo. Quais são os componentes da minha imunidade inata? Eu tenho o quê? Pele. Opa, ué, mas como assim? Na minha pele, né, tem barreiras epiteliais, né, que eu tenho mielócitos muito importante, eu tenho células de defesas que vai poder combater então esse micro-organismo. Eu tenho macrófago na minha pele, porque constantemente, aqui ó, nos meus poros, eu tenho presença de bactérias, né? Lembra lá que quando eu tenho um furúnculo, o furúnculo é presença então de estafilococcus, né, que tem uma proliferação, porque o meu pelo, folículo piloso, né, às vezes ele ocludiu, então ele infeccionou e começou a chegar até a derme. Né? Quando eu tenho uma foliculite, ele não passa da epiderme, que é só o folículo mesmo que teve o comprometimento, mas tem processo bacteriano. E o próprio organismo ali já combate. Então, eu tenho uma barreira epitelial. Eu tenho os fagócitos, que vão fagocitar, né, macrófagos, as células dendríticas, apresentadoras, célula natural killer, que faz o quê? Remoção, sendo que a célula natural killer é um tipo de linfócito. O sistema complemento, vocês aprenderam lá, aquele C3A, C3b, que vai fazer o processo de opionização, quimiotaxia dos polimorfos nucleares, e eles vão eliminar barreiras, né, bactérias, para poder já o quê? Destruir elas. Opionização é fazer buraco dentro da membrana, certo? Citocinas da imunidade inata. Aí eu tenho citocinas, a gente vai colocar alguma interleucina 1, interleucina 2, interleucina 6. Ué, é importante? Muito. TNA-alfa, essas interleucinas fazem a comunicação e elas induzem os macrófagos, né, os mastócitos, os neutrófilos, a produzirem mediadores ou hormônios, né, esses hormônios naturais que a gente fala eutacoides, que são importantes no processo de inflamação, que vai liberar o quê? Histamina, serotonina, prostaglandina. Observa que são mediadores importantes da inflamação que é vindo por células de defesa, né? Células dos polimorfos nucleares que são muito importantes. Então, quando a gente utiliza anti-inflamatórios, a gente inibe um pouco o desenvolvimento dessas células. Por isso que a gente não tem no protocolo, quando tem processo infeccioso, não usar anti-inflamatório, certo? Por causa que vai fazer esse processo de inibição. Outras proteínas plasmáticas da imunidade inata, certo? Então, vamos lá. A diferença da imunidade inata com a adaptativa. Então, até 12 horas, a gente apresenta um desenvolvimento celular imunológico de quê? Da imunidade inata, certo? Então, eu vou ter a célula de serial killer, né, que tem aqui os receptores para poder fazer fagocitose, os fagócitos, né, os polimorfos nucleares, então eu tenho lá neutrófilo, que são as primeiras células de defesa que principalmente chega, macrófago, né, células dendríticas, que fazem a apresentação e eles tentam combater, eliminar, então, os micro-organismos. Só porque aqui eu já começo a produzir o quê? Citocinas pró-inflamatórias, que vão tentar fazer o quê? Uma atratividade, trazer mais células de defesa para combater. É um conjunto. Então, observa que ao mesmo tempo que eu faço a imunidade inata, eu já estou produzindo para tentar estimular também a adaptativa, porque eu preciso, então, combater esse micro-organismo se estender a mais do que hoje, certo? Então, passou de 12 horas e a gente, então, tem aqui uma evolução para a adaptativa. Então, porque o micro-organismo passa pelas barreiras epiteliais,
né, transportados pelos órgãos linfóides, então ele já cai na linfa, cai, vai para os linfonodos, começa-se uma produção pelos linfonodos, lembra lá, que os linfonodos são tecidos secundários, que são de maturação celular dos linfócitos, e aí ele vai ser o quê? Combatido. Então eu tenho lá os linfócitos B e os linfócitos T, que são apresentadores, né? Então vão poder o quê? Criar imunidade, né? Micro-organismos presentes no líquido extracelular, tirar, são as imunoglobulinas aqui para tentar eliminar, e eu tenho também as células efetoras T, que vão produzir, então, tipos diferentes de linfócitos T para tentar combater, ou fazer fagócito, né, fagocitose, né, romper e fazer atratibilidade do sistema complemento e combater esses micro-organismos que está ocasionando. Ótimo. Certo, então os mecanismos então, efetores são o quê? Linfócito B, que vão fazer produção de anticorpos, né? Eles tentam neutralizar esses fagócitos, ativar o sistema complemento para fazer opionização. Observa aqui, ó, que as imunoglobulinas, ó, elas se ligam, então, às células de defesa, né? O macrófago faz, então, a coligação com os antígenos, né? Que estão dentro do corpo, para tentar eliminar eles, né? E assim chama também o sistema complemento para tentar fazer a opionização também da membrana desse antígeno, certo? Do mesmo jeito do linfócito B, eu tenho os linfócitos T. Aí eu tenho o linfócito auxiliar, ou CD4, ou o linfócito citolítico, né? Ou citotóxico, que é o CD8, né? Que faz o quê? Esse daqui, ele vai fazer fagocitose, tentar destruir, ó. Então ele tem receptores MHC, né? Muito importante, membrana, além dos T-likes, receptores para identificação, que eles vão identificar esses antígenos microbianos e vão tentar romper a barreira e destruir eles, certo? E o linfócito T auxiliar? Ele vai produzir citocinas pró-inflamatórias e vai fazer o quê? Chamar a célula de defesa para falar, não estou dando conta não, vem cá que eu preciso da ajuda de vocês. Então ele vai ativar o macrófago vai tentar lá para fazer o processo de fagocitação. Vai chamar o neutrófilo vai começar lá, então, começa os bastonetes, começa a virar o quê? Neutrófilo adulto, né, maturado. Então, por isso que eu pego bastonete segmentado é o neutrófilo maduro, para tentar combater. Aí ele vai chamar mais mediadores, vai tentar destruir. E, ao mesmo tempo, ele vai chamar o quê? Vai fazer o quê? Ligação para produzir esse linfócito citolítico, que faz fagocitose, e os linfócitos B, que produzem imunoglobulina. Então, esse daqui é aquele que chama todo mundo do exército para trabalhar. Você entendeu? Vamos eliminar a galera, porque eu não estou dando conta. Então, eu preciso, por isso que eu falo que é auxiliar ou ter help, né? E as natural killer, que é um tipo de linfócito, que ela se liga também à membrana do antígeno e destrói ela. Ótimo. Beleza, então. Então, eu vi aqui o CD4, né, que é o auxiliar, né, ele apresenta a célula dendrítica, ela apresenta, então, a ele, e aqui eu tenho as citocinas induzidas, que são já a produção, que vai fazer o processo de diferenciação desses linfócitos. Então, eu já vou produzir interleucina 12, interferon gama, né, que vai fazer a defesa, né, de organismo intracelular. Então, quando eu pego uma clamídia, mulherada lá, ó, tem relação com o homem não preveniu, tal, passa uma clamídia intracelular, vai o quê? Acoplar. Eu vou aumentar a minha resposta ao quê? A TH1, né? Isso vai ocorrer um processo de inflamação e vai chamar um monte de macrófago. O macrófago, ele tem um monte de o quê? Hormônios específicos para o processo inflamatório. Aí ele vai liberar a prostaglandina, vai liberar histamina, vai liberar um monte de mediador. Você vai aumentar, você vai sentir dor. Por mais que tenha um corrimento, eu tenho uma hiperemia local, então eu vou ter as coisas do processo inflamatório. Mesmo vaginal. Ué, e quando eu tenho, então, intra-inflamatório, malária também, onde eu tenho as febres terçã, que eu vou ter o rompimento, né, das hemácias. Observa que eu tenho um importante processo no tratamento. Ué, e quando acontece de infecções, né, no osso, no osteomielite, do mesmo jeito, entendeu? Então, esses mediadores, isso são importantes, né? Então, e por isso que eu vou usar os anti-inflamatórios para tentar inibir esse efeito, que vai acabar, então, atrasando o processo de o quê? Os fatores imunológicos. Então, melhora os fatores sintomáticos, mas piora os outros fatores, certo? E aí a gente vai lá, ó,
os auxiliares CD4, eles vão pode diferenciar em TH2. Opa, o TH2, ele está mais em respostas lá, ó, de alergia e asma. Ah, por isso que hoje eu tenho até tratamento para asma com anticorpos monoclonais, né? Os, os MUMABs que eu falo, os em gerais, para tratamento até de interleucina para combater asma grave. Você entendeu? Por quê? Hoje já se sabe que tem coligação com a interleucina 4 no aumento da sensibilidade da asma. Então, observa que eu tenho mastócito, eosinófilo, basófilo, por isso que eu uso corticoide, né, para aumentar lá. E eu uso o quê? Montelukast, né, no tratamento para diminuir também a quantidade de bradicimina que tem presente. Antihistamínico, antialérgico, para tratar asma e alergia. Uai, tudo porque é desenvolvido pelo TH2? Que libera, então, um monte de citocinas que são secretadas, que pode desenvolver, além da prostaglandina, histamina, que são liberados pelo quem? Pelos mastócitos, pelos eosinófilos, pelos basófilos? Sim. Estão entendendo? Então, a gama, por isso que eu vou tendo uma gama de medicamentos para combater, então, certas patologias, como a asma. Do tratamento hoje, a gente utiliza o quê? Um broncodilatador e um corticoide. Corticoide é o quê? Um anti-inflamatório esteroidal, que cabe inibindo todo esse processo, certo? E o TH17. O TH17, ele faz o controle da autoimunidade, que é liberado principalmente pelo neutrófilo. É só quando tem bactérias extracelulares, então estafilococcus, streptococcus. Então, quando ele faz patologia em autoimunidade, um lúpus eritematoso, algum síndrome de Cush, tem ou HIV, né? Então, eu tenho uma autoimunidade, eu tenho uma imunocompetência, né? Então, eu vou ter um trabalho aqui modificado. Então, eu tenho as interleucinas responsáveis. Então, interleucina 6 está muito processo inflamatório, então ele é indutor do processo inflamatório. Interleucina 1, que é o processo pró-inflamatório. Aí eu tenho TNA-alfa, que está na maioria dos processos inflamatórios e mediadores de dor, que libera a substância T. E aí a gente vai. Liberado por quem? Neutrófilo. Então, neutrófilo libera também prostaglandina, libera um pouco de histamina, serotonina. Então, todos os alcaloides, você vai ver que as células produzem um pouco. Né? E o Treg que faz supressão, então, da resposta para fazer um feedback tentando controlar essas células. Certo? E quais são as citocinas, então, da imunidade inata? Então eu tenho o fator de necrose, né, tumoral, TNA-alfa, né, secretado principalmente por quem? Macrófago e células T, linfócito. Certo, ele faz o quê? Ativação da inflamação e coagulação. Opa, ativação dos neutrófilos induz a febre. Opa, então quando eu tenho então utilização de dipirona, paracetamol para baixar a febre, ibuprofeno, atua aí nos mediadores, tá aí também, ó, nos mediadores junto com a prostaglandina, entendeu? Para tentar inibir, então, uns processos de citocina, né? Que a TNA-alfa está interligado, entendeu? Interleucina 1, eu tenho que macrófagos, células endoteliais. Então, ó, ativação da inflamação, coagulação, febre, síntese proteica na fase aguda, né? Então, nas células, quando eu pego as transaminases, estão interligados com o funcionamento das interleucinas. Quimiocinas, pelos macrófagos, faz quimiotaxia, chama células de defesa. Interleucina 12, né? Aumenta as células de defesa, a diferenciação. Interferon, né, ativação dos macrófagos, né, interleucina 10, né, que você vai inibição da interleucina, faz uma autorregulagem, interleucina 15, interleucina 6, que é uma das principais que a gente utiliza, que é na síntese da proteína da fase aguda, né, e proliferação das células produtoras de anticorpo, que está muito no processo inflamatório. Então, observa que a gente tem uma pequena gama aí, tem mais de 70 tipos de interleucinas, né, de citocinas em gerais, mas as que mais a gente estuda para o processo inflamatório é o que? Interleucina 1, interleucina 6, TNA-alfa, são essas principais que a gente tem trabalhado, e interferon gama. Então, essas quatro, então, a gente utiliza muito no processo inflamatório. Que jeito que vai fazer, então, a célula? Observa, então, um leucócito, né? Quando eu tenho um leucócito, o que é um leucócito? Lembra do hemograma que a gente estudou? Monócito, macrófago, eosinófilo, basófilo, neutrófilo, linfócito. Observe que leucócito é todos, né? Eu não estou definindo, leucócito eu falo que é todos. Que jeito que eu vou fazer? Eu tenho um contato, né, que rompe a primeira barreira. O meu micro-organismo, né, vai identificar que tem o quê?
alguma coisa lá no meu tecido, então eu furei, vamos colocar aqui, ó. Meu folículo piloso aqui, ó, deu uma furadinha aqui no braço, tal, na mão, né? Na região, então, aqui do punho. Furei, opa, no outro dia, ó, passa um tempinho e começa a ficar inflamado. Ué, por que começou a ficar inflamado, né? Ou melhor coisa, né? Mulher vai tirar a cutícula, pá, 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 dá arranca o bifão, depois processo o quê? Inflamatório. O que acontece? Minhas células de defesa, quando eu chego lá, né, os macrófagos são estimulados pelo micro-organismo, que você, quando arranca o bife lá da unha, você tira uma membrana de uma parede, um processo de defesa, né? Então, a barreira epitelial você tirou, você abriu uma fonte de contato. E o macrófago já começa o quê? A ser estimulado, trabalhar para combater aquele micro-organismo. Ele começa a liberar o quê? Fator de necrose tumoral, né, TNA-alfa, e interleucina 1, que são pró-inflamatórios. Isso induz o que é estimular, fazer a atratividade das minhas células de defesa, porque eu não sei o que está lá, eu preciso de ajuda aqui para combater. Aí ele vai, chama o quê? Os leucócitos. Os leucócitos vêm, eles têm membranas, né, lectina e integrinas, que vão o quê? Fazer a marginalização no epitélio vascular, ó, que é um vaso. Então, o endotélio está aqui, eu tenho membranas para ele poder o quê? Fixar, e aí eu vou ter uma diminuição desse fluxo local. Então, observa que ele vai ter que vir, vai marginalizar, vai rodar aqui, ó, fazer roletagem no meu tecido e entrar para dentro por dia P10 para poder o quê? Combater os micro-organismos. Quando ele entra, aí ele já faz quimiocinas, libera para fazer tratibilidade, aí fibrina e fibronectina para poder fazer o rearranjo estrutural. Então, eu mudo a minha estrutura local, eu aumento a quantidade de líquido local, e aí eu começo a combater o micro-organismo. Observe que eu fiz, então, uma atração para chegar mais células de defesa lá naquele bicho que ranhou, para virar o processo inflamatório. Certo. Mas para ele fazer todo esse processo de roletagem, entrar para dentro, eu tenho que fazer o processo inflamatório para facilitar para essa célula de defesa entrar. Entendeu? Aí é onde vem os sinais cardeais da inflamação. O quê? Calor, você pode observar que aumenta o calor. Rubor. O que é o rubor? Vermelhidão, né? Tumor. O que é o tumor? Inchaço, edema. Dor, porque aumenta os mediadores, né? Uma quantidade de neurotransmissores e citocinas que mordeiam, né, os receptores nociceptores, que induzem dor, né, na periferia, e perda da função local, certo? Para que eu vou fazer? Eu faço essa modificação, então, da circulação, né? Observa que quando eu estou vindo, lembra lá da mangueira, você pega, aperta a mangueira, você está apertando, o trem está indo. Quando eu solto, eu diminuo. Opa, então se eu aumento o diâmetro do meu vaso, eu diminuo a velocidade. Se eu diminuo a velocidade, as células de defesa que está vindo rapidão, igual um flash, ele vai o quê? Dar uma freada. Quando eu dou uma freada, eu diminuo, então, a energia centrípeta, né? Então, a energia de fluxo local. O que eu faço? Eu facilito a roletagem, a alteração de densidade. Então, ele vai descer, né? E aí, esse leucócito vai dar conta de se ligar ao endotélio do vaso para poder fazer roletagem e ir para dentro. Então, observa que eu fiz o quê? Aumentei o diâmetro, então, fiz uma vasodilatação e aí eu altero o fluxo local. Isso induz o quê? Calor e rubor. Depois, eu aumento a permeabilidade do vaso, né, para sair o plasma para dentro do tecido. Uai, para que isso? Para eu passar, eu tenho que, né, e eu vou tentar, ó, melhor. Observa bem. Eu tô lá aqui, ó, célula aqui encostadinha aqui, eu quero ver se eu passo aqui para dentro do leucócito. Passar, ó. Não é difícil? Se eu fazer uma abertura e jogar água, o que faz junto? Eu passo junto. É tipo aquelas, quando, vamos lembrar agora, passadina, né? Que eu pego lá aquela quantidade de água, que é aquela barreira que rompe, rompe e vai levando tudo embora. A mesma coisa é, se eu fazer, então, aumentar minha permeabilidade, o meu plasma entrar para o tecido, o que faz minhas células?
entra para dentro. Por isso que eu tenho a pressão coloidosmótica, né, que é a pressão hidrostática, e coloidosmótica, que é importante para a travessia dessas proteínas, para entrar para dentro do tecido. Então, eu altero ela, entra, aumenta o edema e fica inchado. Aí eu formo fibrina, né, coágulo, bradicnina, peptídeo vasoativo, que vai o quê? Provocador. Então, essa bradicnina, substância P, né, que é a bradicinina, né, bradicinina, substância P, que a gente tem, a gente vai o quê? Aumentar a sensibilidade dos receptores nociceptivos, dos receptores neuronais, e vai estimular a dor, né? E um dos estimuladores são também o quê? Prostaglandina e histamina, que aumenta e faz indução da hipersensibilidade desses nociceptores superficiais, que aí emite e transmite, então, aquela dor que está aqui, ó, aquele processo inflamatório aqui no dedinho do pé, vai o quê? Via medular e via central, e você começa a sentir dor, certo? Então, aí a gente trabalhou, então, todo o processo inflamatório. E quando o macrófago, aquela célula de defesa, ele vai produzir o quê? Hormônios locais que me ajudam a manter a estabilidade. O que é altacoide? Altacoide é da origem grega que fala que significa remédios próprios. Então, o próprio organismo produz hormônios para tentar manter a homeostasia? Sim. Então, é isso que a gente vai estudar. Cada um deles, certo? E onde eles atuam? Eles atuam, então, nos receptores, né? Então, onde os locais de fármacos vão poder depois atuar para melhorar. Então, eu tenho sistema, pode ser de membrana, neuronal, sistema de canal, né, controlador, DNA, né, controle hormonal, né? Então, enzimas controlam os ribossomos, ou de ação direta no metabolismo. Então, o fármaco tem vários locais para tentar combater, para trabalhar isso, certo? Quais são, então, a indução, a questão dos altacoides? Ele pode ser o quê? Constitutivo, quando ela é fisiológica, né, para manter uma estasia, ou induzida, quando tem um processo inflamatório, certo? Quais são eles? Histamina, serotonina, angiotensina, angiotensina naquele da pressão? Sininas, fator de agregação plaquetária, PAF, né, então, para coagulação, leucotrienos, que é o broncoespasmo, prostaglandina, tromboxano, processo de coagulação, e oxina, que faz a vasodilatação. Observe que eu tenho vários alcacoides importantes produzidos pelos macrófagos, pelos neutrófilos, para poder manter a homeostasia local, né? E os anti-inflamatórios trabalham principalmente na inibição de quem? Prostaglandina, né? Que é um dos mediadores que são principais na estimulação do processo inflamatório, certo? Então, desses daqui, o principal para inflamação é prostaglandina, né? E aí a gente tem várias isoformas de prostaglandina, certo? Então, a histamina, vou estudar cada um deles para nós ir lá, para facilitar depois o nosso contexto das outras aulas. A histamina, né? Distribuído em vários tecidos, né? No corpo, o homem, né? Tem na epiderme, mucosa gástrica, né? Parental, mastócito, pulmão, medula, neurônio. Opa, então observa que eu tenho vários. A histamina é importante? Muito. Eu tenho vários tipos de histamina? Tenho. Então, vocês vão ver depois no sistema gastrointestinal que a gente tem histamina com função para produção de ácido clorídrico? A gente tem. Então, a gente tem receptores H1, H2, H3, muito importante. Então, ela é armazenada em forma de grânulos, né, com um complexo molecular que é a heparina, no processo de coagulação, né? Então, no processo de coagulação, faz grânulos dentro dos mastócitos. Quando é no sangue, ele é liberado, né, pelos basófilos, pelos morfonucleares e pelas plaquetas em menor quantidade, mas ele faz o quê? Uma degranulação mastócito, libera um monte de histamina. O que ele vai fazer? Vasodilatação. Então, ela aumenta a vasodilatação quando é na corrente sanguínea, né? Então, eu aumento a quantidade, o espaçamento, né, do endotélio vascular para chegar mais células de defesa. Então, é um dos mecanismos. Então, vasodilatação capilar, né, edema, hipotensão ou choque. Por quê? Se eu faço vasodilatação, eu diminuo a pressão. Então, eu tenho risco de, se for uma hipotensão generalizada, eu tenho risco de choque. Aumento de secreção exócrina, né? Ácido gástrico, secreção pulmonar, lacrimal, saliva. Opa, então ela tem funções? Tem. Então, o ácido graxo, a gente vai ver depois, mais à frente, do sistema gastrointestinal, a importância dela. No sistema nervoso central, a gente vê também a importância, porque ele está ligado com sono e vigília. Então, é muito importante a utilização dele, que é onde a gente vê antidepressivos tricíclicos, né, com atuações
inibitórias, né, de histamina. Então, neurotransmissor, né, aumenta a alerta e vigília, contração da musculatura lisa não vascular do brônquios, trato gastrointestinal e útero. Opa! Então, no bronco ajuda na contração, broncoespasmo? Uhum. Contração de motilidade gastrointestinal. Então, ajuda na motilidade intestinal? Sim, mas a serotonina é o principal. E ajuda na contração de útero? Também. Então, observe que é um dos fatores que me ajuda na contratibilidade em dores, quando a mulher está o quê? Com dores de cólica menstrual, né? Que utiliza também antihistamínico. Então, quais são os receptores antagonistas? H1, né? Vasodilatador, musculatura lisa, sistema nervoso central. H2, que é a ranitidina, famotidina, cimetidina, que aumenta a produção de ácido clorídrico e secreção. Quando eu uso, então, famotidina, ranitidina, o que eu faço? Eu antagonizo, eu inibo receptores H2 para não estimular a produção de ácido clorídrico, entendeu? Quando eu uso o antagonista, é para inibir o efeito fisiológico. Quando eu uso um agonista, é para estimular o efeito fisiológico. Quando eu utilizo, então, aqueles remédios, né, para antagonizar o estômago, para receptores H2, é para inibir, então, a produção de ácido clorídrico e secreções gástricas. E o H3? Neuromodulador do sistema nervoso central, só mais nos anticonvulsivantes e antidepressivos que a gente trabalha com eles. Nem alguns psicotrópicos consegue, psicossomáticos. E o H1? Os antihistamínicos de alergia em geral. Então, receptores antagonistas H1 é o que eu vou usar. Você sabe que quando você está com gripe, você vai tomar, né, aquele gripeol, e tem um conjunto, uma dexclorofenamina, que já tem um paracetamol. Para que essa associação para ter um sinergismo? Porque eu tenho um antihistamínico para diminuir essa degranulação, para não ter uma vasodilatação e um aumento de líquido de edema, para não ter aquele nariz correndo o tempo todo. Entendeu? Por isso que eu uso o quê? Um antialérgico, o antagonista H1, que melhora, então, essa sintomatologia. E os receptores H2, eu trabalho por estômago, certo? Então, quais são os antagonistas H1? Eu tenho de primeira, segunda geração. Então, lembrando, primeira geração dá muito sono. Então, se evita passar para a pessoa que vai trabalhar durante o dia. Então, passa o de segunda geração, que tem uma diminuição, porque ele não possui tanta ação na histamina, né, no sistema nervoso central. Lembra que a histamina, no sistema nervoso central, ela tem função de alerta e vigília, né? Então, os receptores H1, se eu inibo, eu faço o quê? Sono. Eu tiro, então o cara fica hipovigil, entendeu? Então, quando eu for passar para uma pessoa, a pessoa trabalha, eu passo de segunda geração. Então, fenoxifenedina, Allegra, né, tem uma Allegra D em associação, loratadina, claritina, desloratadina, né, então, eles são indicados, muito indicados. Ah, e gestante? Gestante eu passo a passar o quê? Loratadina. Criança, eu vou passar o quê? Desloratadina. Porque eu melhoro a postologia. Então, desloratadina eu vou tomar uma vez no dia. Loratadina eu vou tomar 2, até 3 vezes no dia. Então, eu tenho mudança, então, na hora de tomar. Então, eu vou ter que adequar a postologia. E os de primeira geração, né? Difenidramina, Benalete, Benadryl, né? Que faz associação com o pessoal quando a gente está gripado. Clorfeniramina, né? Dexclorofenamina, Polarine, Prometazina, Fenergan. Opa, o Fenergan, então, é um antihistamínico? Sim. Ué, o Dramin, o diminuidrato, é um antihistamínico? Sim. Mas não dá sono, sedação, energia? Dá. Até a gente toma, lembra que eu falei que os receptores, né, a histamina, ela está também na motilidade gastrointestinal. Quando você vai viajar, você tem no balanço, você tem mudanças, então, no seu labirinto coclear, né, que é dentro do ouvido, e aí você tem uma instabilidade dos otolitos, né, e aí eu acabo tendo enjoo. O que acontece? Eu tomo Dramin para melhorar a minha náusea e vômito, né, para eu não vomitar, porque ele vai melhorar, então, essa condutibilidade e essa motilidade gastrointestinal, que é o principal. Mas ele me dá sono? Dá muito sono, porque ele atravessa a barreira hematocefálica e me dá sedação, certo? Prometazina, muito excelente, né? Tem crises alérgicas
né, com edema de glote, a gente sempre utiliza junto com o corticoide, porque tem uma eficiência muito boa, induz o sono muito bem, então dá para trabalhar bom. Só que a prometazina, a gente tem outras utilidades via hospitalar, né? Para vocês na farmácia, dentro do balcão, prometazina, deu crise alérgica, prometazina, certo? Fenergan. Vai para o meio do mato, vai pescar no Bananal, na Ilha do Bananal, leva uma prometazina e um corticoide, aplica, dá tempo de chegar até num pronto-socorro, certo? Num processo alérgico. Porque você nunca sabe se você pode ter um choque anafilático ou não. Porque lá você precisa de adrenalina. Se não tem, vai com o que tem. E na farmácia a gente não trabalha muito com adrenalina. A gente trabalha com prometazina e um corticoide. Então carrega, leva quando você for pescar, quando for para a fazenda, porque nunca sabe a reação alérgica que pode ter do organismo. Certo? Os H2, né? Então, as células gástricas, a gente tem as enterocromafins, que libera histamina, se liga aos receptores H2 e produz o quê? Ácido clorídrico. Quando eu antagonizo, então, minha ranitidina, ela antagoniza, ou a cimetidina, famotidina, imisatidina, sendo a mais forte, que a gente tem a mais potente, a famotidina, né, que hoje no mercado, ela é o isômero mais potente da classe, eles bloqueiam, então, esse receptor e melhoram. Outro fator muito importante, o paciente está com dor epigástrica muito grande. Toma o omeprazol, dá uma melhorada, mas não melhora a dor. Percebe-se que os antagonistas H2, utilizando a ranitidina, melhora-se também a dor epigástrica, certo? Então, é um dos tratamentos, quando a gente tem úlcera péptica, utilizar, porque apresenta muita dor, porque a histamina, ela também está como mediadores de dor. E a ranitidina consegue atingir muito bem. Então, angiotensina. Então, o angiotensinogênio é aquele produzido principalmente pelo fígado. Então, vamos lá. Então, o angiotensinogênio é produzido pelo fígado, certo? Ele vai, né, ser o substrato convertido pela renina, né, para a prótese. A renina é formada lá pelo rim. Então, ela vai converter em angiotensina 1. A angiotensina 1, ela é convertida pela ECA em angiotensina 2. E a renina, né, e a ECA, né, que é os principais enzimas que fazem essa conversão, elas têm funcionalidades importantes. Como assim? A renina tem a funcionalidade também vasodilatadora, também renal. A ECA, ela tem também lá no pulmão a conversão do angiotensina em também angiotensina 2, diminuindo a quantidade de bradicinina. Quando eu não tenho essa conversão, eu formo muito bradicinina. E a bradicinina é o quê? Broncoconstritor e aumenta tosse, motibilidade. Por isso que o captopril, que é um inibidor da ECA, acaba dando tosse, certo? Eu tenho lá, ó, uma vasoconstrição. A gente vai falar melhor nessa parte quando a gente entrar nos cardiovascular, né? Vou deixar bem mais para lá. Então, a gente tem uma vasoconstrição pelos angiotensina 1, né? Estimulação simpática, retenção de sódio, secreção de aldosterona, né? Proliferação e hipertrofia celular, todos nessa questão dos receptores AT1, de angiotensina 1, né? Que a angiotensina 2 vai ligar nos receptores AT1, né? E aí eu tenho, então, uma série de efeitos pelos receptores AT1. É mais voltado para a parte cardiovascular. Então, ela tem importância lá, não aqui. Então, eu vou deixar para nós continuar lá. Certo? Angiotensina. Eu tenho o efeito da angiotensina 2, vasoconstrição, né? Aumento da secreção do DH. Todos esses eu vou repetir depois lá. Então, eu vou pular essa parte, né? Salarazina, losartana, captopril, quando a gente for falar, então, de sistema cardiovascular. Certo? Cininas, braticinina e calidina. Isso é importante porque você vai ver que as cininas são sintetizadas, né, formadas pelo cinogênio, né, substâncias que estão locais e que estimula o quê? A minha dor, né? Então, são mediadores de hiperanalgesia nos receptores nociceptivos dos neurônios. Então, eles modulam, então, estimula a dor. Então, são produzidos pelo fígado, né, ativado pelo fator 12, e tem alta tem uma boa funcionalidade na questão de indução de dor. E aonde eu vou utilizar analgésicos e anti-inflamatórios para tentar fazer o processo de inibição. Certo? E eu tenho lá, então, né,
acinogênio, mais a caliclina, formar bradicinina. E a ECA, que faz o metabolização, né? Lembra lá a ECA, né? Enzima convertora de angiotensina, ela metaboliza, né? E ela, fazendo esse processo de metabolização, ela faz a inativação da bradicinina. Quando eu tenho uma inibição da ECA, eu aumento, então, a bradicinina. Então, os inibidores, então, da conversão de angiotensina, ele aumenta a quantidade de bradicinina, certo? Por isso que eu tenho a tosse. Certo? O que a bradicinina faz? Dilatação, aumento da permeabilidade vascular, contração brônquica, por isso que eu trabalho com anti-inflamatórios esteroidais no tratamento de asma, né, que é uma patologia obstrutiva, né, estimula a síntese de prostaglandina, além disso, medeia o quê? Os receptores de nociceptivo de dor, né, pela bradicinina, substância P, neuricina, e gera dor, né, estimula a secreção no intestino. Então, todos esse contexto eu preciso trabalhar quando eu vou utilizar o quê? Os mediadores de dor, os medicamentos para dor. A prostaglandina, né? A prostaglandina é o cargo-chefe para a gente quase finalizar aqui, né? Que a gente entra depois nos anti-inflamatórios. Você tem o quê? Você tem a prostaglandina, que é derivada, então, dos fosfolipídios de membrana. Então, os fosfolipídios, eles, quando há um processo inflamatório, né, eles vão fazer o quê? Uma conversão, isomeração pela fosfolipase A2. Então, a enzima fosfolipase A2 vai converter o quê? O fosfolipídio em ácido araquidônico. E o ácido araquidônico, ele vai ter a conversão isomérica, então ele vai fazer várias isoformas, convertendo em prostaglandina G2, né, pela ciclooxigenase, e o ácido araquidônico ele pode converter em 5-lipoxoxigenase pelas leucotrienos. Opa, então, os leucotrienos formados pela 5-lipoxoxigenase vêm dos ácidos araquidônicos? Sim. E os leucotrienos têm a funcionalidade de broncoconstrição, né, aumento de fluido, né, de muco viscoso no pulmão. Então, é onde a gente utiliza medicamentos para trabalhar, porque os leucotrienos principalmente estão em atuações pulmonares, certo? E a prostaglandina? Eu tenho a isoforma, principalmente a PG-G2, prostaglandina G2, que ela não tem tanta funcionalidade, né, que é o endoperoxidase. Aí eu vou converter pelas peroxidases em prostaglandina H2. A H2, ela vai fazer uma isomeração e eu tenho a formação de prostaglandina I2, prostaglandina E2, F2, F2-alfa, G2, GD2. Então, eu tenho vários prostaglandinas e com várias funcionalidades em vários locais. Ótimo. Então, eu vou ver, então, que a conversão, então, do ácido araquidônico, né, quando eu vou converter, então, em prostaglandina, vamos voltar aqui, ó, vou converter e vou vir pela ciclooxigenase. Ou, lembra lá no começo que eu falei que pode ser constitucional, fisiológico, ou indutivo, quando eu tenho um processo inflamatório? Pois é, o ácido araquidônico, ele também é convertido para ciclooxigenase, e eu tenho a COX-1, que é constitutiva, e a COX-2, que é indutiva. A constitutiva é aquela fisiológica, para manter a homeostasia do corpo, que vai, então, formar prostaglandina H2, que vai formar tromboxano, e o tromboxano, ele é um hormônio que ajuda na ativação plaquetária, vasoconstrição, que está lá na plaqueta e na hemácia, e proliferação, né, CML, e eu tenho, então, a prostaglandina GI2, GE2, que está onde? No endotélio vascular, proteção mucosa gastrointestinal e vasculatura renal. Opa, observa que eu tenho locais dessa daqui, ó. E eu tenho o E2 e D2, que está onde? Broncodilatação e função renal. Eu tenho PGI2, que está onde? No endotélio e em cisalhamento o quê? De células. Então, no endotélio vascular, o IG2. E eu tenho o PGF, que está onde? Principalmente no útero. Então, eu tenho locais principais que vão estar mediando, então, a minha regulação normalmente. Quando eu tenho uma indução, né, uma regulação, uma isquemia, eu vou ter protease, citocinas, que fazem induções, né, endorfinas, fatores de crescimento, que faz o processo da inflamação. Eu venho pela questão da COX-2, que é indutiva do processo inflamatório. Sério. E como é formado? Observa que é um ácido
araquidônico, então é um ácido graxo insaturado. Opa, então por isso que eu tomo lá o ômega 6 ou ômega 3, que é importante, mediadores, processo inflamatório, eles falam assim, se você tomar, né, ômega 3 e ômega 6, vai ajudar nos processos cardiovasculares, que melhora, né, são os mediadores inflamatórios, isso mesmo. Então, observa que o efeito dos ácidos araquidônicos e eucosapetônicos sobre ativação ou inibição da produção da mediadores inflamatórios. Então, eu tenho um ácido linolênico, né, que é o ômega 6, que vai converter em gama linolênico e vai formar, então, um ácido araquidônico, né? Nas vias das ciclooxigenases, eu tenho, então, a formação de leucotrienos, prostaglandina E e tromboxano, que é o fator de prostaglandina fisiológico, para tentar fazer o combate, normalmente manter a homeostasia. E eu tenho o ômega 6, que é alfa-linolênico, que faz, então, a conversão formando ácido eucasopetanoico, né, que é o ácido doxahexanoico, e faz as vias das lipoxigenases, né, que vai, então, converter, vai formar prostaglandina E3, leucotrienos B5 e tromboxano A3. Que esses processos inflamatórios constitucionais melhora a homeostasia e evita-se os processos desenvolvidos no coração dos mediadores inflamatórios. Lembrando que eu inibo, né, ou eu não estimulo uma vasoconstrição coronariana, então eu tenho então, uma homeostasia para fazer uma vasodilatação, tem um controle. Por isso que eu utilizo, então, esses ácidos gráficos na alimentação. Certo? A prostaglandina. O que a prostaglandina faz? Ela faz uma plaqueta, musculatura lisa, neurotransmissor, secreção glandular. Então, observa que eu tenho prostaglandina E, potentes vasodilatadores e protetores da mucosa gástrica, então, que vai estimular, então, o muco gástrico e diminui a produção de ácido gástrico. Eu tenho GI, que inibe a agregação plaquetária, aonde eu tenho a funcionalidade do AS, né, que o anti-inflamatório não esteroidal, acetilsalicílico, ele inibe a agregação plaquetária no menor dosagem de concentração possível, de forma irreversível, que eu vou comentar. A prostaglandina F, GDE e GE, que contrai a musculatura lisa visceral, principalmente no bronco, útero e trato gastrointestinal. Então, observa que eu tenho locais de maior predomínio de certa prostaglandina. Por isso que eu utilizo certos anti-inflamatórios, né, com a finalidade de atuação em certos locais, né. Então, para mim, claro que há anti-inflamatórios que pegam gerais todos, né, são mais seletivos a COX-2 e atuam em todas as prostaglandinas, mas tem aqueles que têm mais predomínio em certas prostaglandinas. Então, vamos pegar o ácido mefenâmico, né, que é o pontinho postan, que eu utilizo para contração de musculatura lisa. Ele vai pegar o quê? PGF, PGD e PGE. Então, eles vão ter menor atuações, né, na questão de inibição de agregação plaquetária, né, proteção gástrica. Então, observa que eu tenho certas funcionalidades. Beleza, mas qual o risco que eu tenho utilizando medicamentos aí anti-inflamatórios, né, constantemente? Certo, então vamos entender a homeostasia, então, da prostaglandina. Pacientes de disfunção renal. Então, eu tenho um aumento do sistema nervoso simpático, né, através das catecolaminas. O que as catecolaminas vão fazer? Dopamina, serotonina, né, adrenalina, né, ele estimula a vasodilatação compensatória induzida pelas prostaglandinas renais, que tem lá no rim. É 2, D2 e 2 pela COX-1 e COX-2, certo? Ele faz uma vasodilatação, e essa vasodilatação faz uma função renal normalizada, porque altera o fluxo, então, renal, né? Aí essa faz tentar uma normalização para tentar compensar, então, o sistema simpático. Ótimo, beleza. Né? Do mesmo jeito que faz o sistema simpático, faz vasoconstrição renal aqui e diminuição da função renal. Observe que é um balanço. Esse estimula uma vasoconstrição renal, mas ao mesmo tempo estimula, né, a questão da prostaglandina, que faz uma vasodilatação, tentando compensar, então, a vasoconstrição e tentando normalizar, então, a função renal. Observa aqui que eu tive um contrabalanço, certo? E o sistema renina-angiotensina, né, e aldosterona 2? Do mesmo jeito, eu tenho um aumento aqui, esse aumento vai o quê? Fazer uma vasoconstrição renal, né, diminuição da função, mas estimula também diretamente os vasodilatadores, né, que é a prostaglandina, que tenta fazer uma normalização, então é um contrabalanço. Ótimo.
quando eu utilizo anti-inflamatórios não esteroidais por longo prazo, né, e que é os pacientes com artrite, artrose, né, paciente, que a gente trabalhou osteoartrite, né, paciente com artrite reumatoide, paciente com fibromialgia, são pacientes crônicos que eles vão estar utilizando anti-inflamatórios constantemente, certo? O que que os AINES faz, os anti-inflamatórios? Ele inibe aqui, ó. Então, quando eu tenho um aumento do simpático, eu vou ter uma vasoconstrição renal, eu diminuo a perfusão renal e eu forço o meu rim. Eu acabo tendo perda renal. Quando eu tenho um aumento de pressão pelo sistema renina, o paciente nem está percebendo lá, ele vai diminuindo, aumenta a aldosterona, ele altera, então, a excreção de sais, né, de sódio, potássio, eu vou tendo o quê? Alteração, então, da minha filtração renal, eu vou tendo o quê? Mudanças da minha função renal, e eu vou tendo perda de rim renal. Por isso que o uso de anti-inflamatório constantemente, que fazem a normalização e a homeostasia, eles complicam. Então, eles levam a perda renal futuramente. Certo? E os tromboxanos? Os tromboxanos A2, né? São os produtos da COX-1, que induz a agregação plaquetária, né? Então, é o principal fator que favorece, então, a formação de trombos. E o principal que a gente utiliza, né? Hoje, né, para a formação de trombos é, a inibição dele, né, é o acetilsalicílico. É um dos principais que a gente tem utilizado hoje no mercado. A gente tem o clopidogrel, utiliza com outros mecanismos, que é quando a gente for falar com a parte de coagulação. Certo? O uso da prostaglandina. Para quê? Que jeito que eu vou utilizar? Quando eu uso um agonista deles, eu vou utilizar para produzir o quê? O muco gástrico. Lembra que a prostaglandina E2, né, e I2 tá no fator de proteção de mucosa gástrica? Pois é. Aí a indústria produziu o misoprostol, que é o Citotec, né? Aí ele estimulava, então, é um agonista, então, de prostaglandina, estimulava a produção de muco, né? Melhorava bastante. E aí o que que eles faziam? Melhorava a gastrite, a ulceração. Beleza. Só porque aí as gestantes começaram a utilizar. O que que teve? Aborto. Então, se tirou, então, a pesquisa, quando ele foi liberado no ensaio clínico 4, então entrou a farmacovigilância, percebeu-se, então, o índice de aborto e retirou do mercado e colocou somente via hospitalar. Hoje, para trabalho somente em indução de parto. Mas, inicialmente, foi para tratamento gástrico. Outra utilização de agonistas, né, de prostaglandina. Lembra que a prostaglandina ela faz vasodilatação. Então, hoje a gente tem um alprostatil, né, Carvedex, que faz a utilização de aplicação diretamente nos vasos cavernosos do pênis, que vai fazer ereção. Né? Então, ele aumenta então, a questão da ereção por causa da vasodilatação local. Então, a gente tem o alprostatil, né, que é prostaglandina, que faz a utilização. E hipertensão pulmonar, para melhorar, então, a vascularização, né, de um tratamento de edema pulmonar. Certo? E quais são os mediadores, então, da inflamação? Né? Os mediadores de inflamação são o quê? Histamina, prostaglandina e pradicinina. Então, dor, né? A prostaglandina que vai liberar os mediadores da inflamação e vai fazer vasodilatação e também vai estimular a dor. E histamina, que vai aumentar o edema, vasodilatação e também ajuda na modulação de dor. Então, todos eles estão encarregados com o processo da inflamação. E é onde os anti-inflamatórios vão atuar, certo? Então, eu vou parar por aqui, né? São 10h18, e para vocês rever a aula, e aqui a gente depois conclui, e depois entra em anti-inflamatórios não esteroidais, que é onde a gente vai, então, usar os anti-inflamatórios para fazer inibição do quê? Dos mediadores de dor. Certo? Deixa eu parar aqui.